Nós estamos diante de uma mensagem muito conhecida, é uma das histórias mais bonitas da Bíblia, mas que também ressalta o quanto nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Que nessa noite nós possamos, por meio do exemplo desses três jovens, fazermos uma viagem na nossa caminhada com Deus e entendermos a maneira como Deus trabalha, como Deus ele é fiel, como Deus ele zela para com aqueles que estão dispostos a servi-lo, a confiar nele plenamente. Porque aqui nós podemos tirar bastante ensinamento a respeito de algumas verdades. Eu não vou aprofundar tanto na história para não se alongar, mas tentarei traçar aqui os pontos principais no tocante a essa mensagem aqui. Primeiro de tudo, nós precisamos entender muito bem que devemos selecionar as nossas companhias. Aqui nós estamos vendo três jovens que o livro de Daniel ressalta desde o começo, juntamente com Daniel, colocaram no seu coração de não transgredirem a verdade de Deus, colocaram no seu coração em serem fiéis. Quando nós somos seletivos, quando nós procuramos estar ao lado de pessoas com o mesmo propósito, a caminhada ela fica muito mais fácil e nós conseguimos de fato recebermos os estímulos certos. Porque esse texto fala dos três como se fosse um. A atitude dos três é a mesma atitude. Eram jovens que lutaram juntos, sofreram juntos e venceram juntos, pois eles tinham o mesmo propósito. Então nós devemos nos preocupar com quem de fato está caminhando conosco, se há uma mesma direção, se há o mesmo foco. Isso é importantíssimo. Afinal, nós temos visto como de fato as más conversações corrompem os bons costumes e as más amizades também estragam muitas trajetórias de vida. E esses aqui não. Eram 4 com Daniel, mas aqui a Bíblia não relata onde Daniel se encontrava, somente os 3. Eram pessoas que tinham um propósito de servirem ao Senhor. Acredito que um ajudava e impulsionava a caminhada do outro. Pois bem, agora eles começam a avançar no reinado da Babilônia. E não tem nada tão terrível quanto a inveja. Nabucodonosor, um déspota, querendo se exaltar, no capítulo 2 nós vamos ver Daniel falando que ele era a cabeça de ouro, então ele talvez se envaidecendo, então constrói agora uma estátua toda de ouro para que esse obelisco pudesse ser adorado, talvez a imagem dele mesmo ou de alguma coisa que representava ele, com a visão de unir todo mundo numa só religião, ou todo mundo numa só condição, e ele sendo esse acima de todos, ele constrói uma estátua e faz um decreto que todo mundo deveria se prostrar. E esses 3 jovens, quando recebem essa notícia, automaticamente a desconsideram, porque eles só serviam a um Deus, só eram fiéis a um Deus, e não iriam negociar a sua fidelidade com nada. E esse é um ponto importante também. A fidelidade e confiança ao Senhor são inegociáveis. Nós precisamos manter, porque Deus estará a olhar, e disso se agrada. E aí, quando eles ouvem isto e tocam lá o arauto, os instrumentos, todo mundo se prostra em reverência àquela imagem criada para ser adorada. E aqueles homens não fazem assim. E os outros, possivelmente com a inveja da posição que eles ocupavam, observam aquilo e vão correndo bajular e os denunciar ao rei.
Ó rei Nabucodonosor, vive eternamente. Tu não fizeste um decreto que tinha que adorar? Claro, tinha que adorar. Olha, ainda mentem. Há uns homens de Judá que não fizeram caso de ti. Eles não fazem isso. Eles não se prostram. Eles não adoram a imagem que levantou. A vaidade mexeu e então chama aqueles 3 jovens para inquirir se de fato assim iria suceder. E ele lhes dá mais uma chance. Olha, vai tocar aí. E é bom que vocês obedeçam à ordem e se prostrem diante da imagem que levantei. Agora começa, meus amados irmãos, a mentalidade do verdadeiro servo de Deus. E é essa mentalidade que precisa estar em nós nesse tempo também. Essa mesma mentalidade é a mentalidade de um cristão. Quando o rei os coloca na parede, os ameaça dizendo: olha, a fornalha está acesa, quem não se prostrar será lançado nela. E eu quero ver quem é o Deus que há de livrá-los da minha mão. E eles se levantam e dizem: ó rei, acerca disso, nós não temos o que te responder. Nós não iremos nos prostrar, nós não iremos adorar essa imagem que levantou. É essa mentalidade que precisa estar em nós. Somente como Jesus disse lá na tentação no deserto: somente a um Deus adorarás e somente a Ele servirás e não mais nenhum outro. Esses homens colocam-se diante de uma posição e dizer: nós não iremos adorar a ninguém senão a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Essa mentalidade, ela tem que entrar. O rei enfurecido, quem é o Deus que vai livrar? Pode fazer o que for, manda aquecer muito mais, 7 vezes mais a fornalha, como se costumava aquecer, para lançar aqueles homens que preferiam morrer do que servir a outro Deus, do que ser infiel. Aí nós precisamos pensar. Por muito menos as pessoas têm sido infiéis nesse tempo. Por muito menos as pessoas têm negligenciado a sua fé. Ainda há homens e mulheres como esses jovens, porque é a mentalidade cristã, que preferem morrer a negar ao Senhor. E hoje muitos estão aí, trocando Deus por nada, jogando a sua fé, ou negligenciando a sua fé, em troca de nada. Porque assim como naquele tempo uma fornalha foi acesa, também há muitas fornalhas acesas hoje. Quando é colocado diante de nós escolhas, aqui é uma escolha difícil, talvez para aquele que não tem a mentalidade cristã, mas para eles é muito fácil. Nós preferimos morrer do que se prostrar a isto. A fornalha é acesa quando na escola as pessoas querem que faça o que o mundo faz, que o jovem se entregue, que o jovem se perca, que ele faça isso ou aquilo. É uma fornalha que se acende. A fornalha é acesa quando é colocada em xeque, quando a dificuldade vem, ou a doença vem, ou que a circunstância vem, e é dito: ou você se rende, ou você larga a sua fé. Há muita coisa, há muitas fornalhas acesas. Mas a mentalidade tem que ter: nós não nos prostraremos. E outra, o nosso Deus, Ele pode sim nos livrar. E mesmo que Ele não queira livrar, nós não nos prostraremos. Aleluia. Não é uma fé circunstancial, não é uma caminhada na barganha, não é uma caminhada de troca, não é por aquilo que Deus pode oferecer, mas é uma fé baseada naquilo que Deus é. Se Deus fizer, Ele pode nos livrar, mas também se Ele não livrar, eu não vou mudar a minha posição. Eu não vou deixar de ser fiel, ainda que Deus me leve a padecer. E vou dizer para os irmãos aqui: meu irmão, nada é
é tão profundo e maravilhoso quando a decisão é somente de Deus. Quando a escolha é somente de Deus. Quando está somente no colo de Deus decidir, como diz o apóstolo Paulo, sempre haverá nele o sim. Aleluia. E não. Quando eles colocaram a decisão de Deus fazer ou não fazer na mão de Deus, aleluia, Deus entra com eles naquela fornalha. Interessante, por isso eu falo de uma cabeça que entende o que é servir a Deus. Deus impediu o decreto? Não. Deus impediu a fornalha de ser acesa? Não. Deus impediu os invejosos de denunciá-los? Não. Mas Deus entrou com eles na fornalha. Porque às vezes é da vontade de Deus que passemos. Mas o importante é Ele estar conosco. Aleluia. Naquilo que nós iremos passar. O importante é Ele estar conosco na situação. E quando a confiança está nele, e quando a decisão é dele, ele tem o maior prazer de glorificar o nome dele. Porque ele pede os mais fortes do exército para atarem aqueles homens, amarrarem aqueles homens, lançarem naquela fornalha sobremaneira aquecida. E estava tão aquecida que esses homens também caem e morrem. E agora a presença de Deus se faz evidente ali. Interessante a riqueza do texto é que eles entram atados e agora eles estão soltos, caminhando no meio do fogo. Talvez a circunstância nos leve atados, desanimados, cabisbaixos, presos, de toda sorte. Mas aquilo não será capaz de manter assim. Aquilo que o fogo que era para consumi-los só serviu para tirar-lhes as correntes, as cordas que estavam atados. E agora eles estão livres. Porque há alguém ali com eles. Eles estão livres porque eles não estão só na causa. Eles estão livres, saltando, dançando no fogo, porque decidiram ser fiéis. Eles estão livres porque não negociaram a sua fé, deixaram tudo na decisão de Deus. E Nabucodonosor, espantado, se levanta, chama os homens e pergunta: nós não lançamos 3 homens atados? Para eles não aí aquilo que era uma condição para que eles não saíssem, para que eles não fugissem, para que de fato fossem colocados manietados ali. Mas eu os vejo agora 4 homens soltos no meio do fogo. Meus irmãos, a gente perde quando nós deixamos de ser fiéis, ou quando nós assumimos a decisão e não quando nós confiamos. A nossa fé não pode estar baseada em circunstância favorável ou desfavorável, mas em Deus que tudo pode. Aleluia. O rei está ali agora, a resposta da pergunta dele é respondida. Eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Agora Deus está respondendo para ele: eu sou aquele que livra os meus servos das mãos dos homens. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sou eu que livro os meus servos da fornalha. Sou eu que livro os meus servos de qualquer sorte de situação. Sou eu. E ele não pode se conter e não ter que falar, expressar. E essa era a maior das verdades. Deus dando testemunho de si através dos seus servos. Mas como isso foi capaz? Por causa da mentalidade. As pessoas hoje estão aí. É sempre o acaso ou o favorecimento pessoal. Eu quero o Senhor, mas eu quero aquilo que Deus pode me dar, que vai sanar a minha demanda. Aí se aquela demanda não é suprida, o abandono, é melhor estar longe de Deus.
As pessoas querem barganhar: Senhor, eu te entrego a minha vida se o Senhor me der alguma coisa. Aqui eles estão entregando a vida deles. Eles estão dando a vida deles para não serem infiéis ao Senhor. Pode até nos matar, mas nós não nos prostraremos nem adoraremos essa imagem que fora levantada. Aí Nabucodonosor faz um decreto. Ele chega de mansinho, estava todo furioso, mandando tacar. Agora ele chega à porta da fornalha e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Versículo 26. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os invejosos acusam, todo mundo se junta para ver: que coisa é essa? Aí tem gente preocupada com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, com o A, com o B, com o C. Meu irmão, se preocupe em ser fiel ao Senhor, esquece o resto. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Se preocupe em manter-se fiel, mostrar para Deus: Senhor, eu não te sirvo por aquilo que o Senhor pode me dar, eu te sirvo pelo que o Senhor é. Ainda que a minha vida se perca, o importante é estar contigo. Glória, glória a Deus! Apóstolo Paulo disse: se vivermos, morremos; se morrermos, morremos. Mas que nós estejamos com o Senhor. Romanos 14, 8. Quer vivamos, quer morramos, estejamos com o Senhor. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, Deus está dando testemunho dele por meio dos seus servos aqui. E Deus quer isto. Deus quer mostrar que Ele é Deus. O que impede, não há nada que o impede, mas o que impede na nossa vida é a nossa fé, que é circunstancial, que é baseada em coisas medíocres e pequenas. Eles estão dando a vida. E Deus está testemunhando: sai daí, servo do Deus Altíssimo. Ajuntaram-se os sábios, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, e nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo tinha nas vestes dele. Aleluia! Aquilo que eles acharam que iria ser para dano, Deus agora se manifesta e diz e mostra que não, que era para promovê-los. Os invejosos acharam que aquilo seria a derrota deles, mas como eles foram fiéis, aquilo foi usado para elevá-los ainda mais. É a mente nossa que precisa ser transformada nesse ponto. Estamos fincados em Deus e nada mais. Porque a vida, meus amados irmãos, ela é assim. Tem dias bons, tem dias não tão bons. Tem dias que nós nos alegramos, outros choramos. Mas o importante é ter Deus em todos esses dias. Como esses homens aqui. Prefiro morrer do que adorar outro Deus. Preferimos morrer do que nos inclinar diante dessa imagem muda. E pela sua fidelidade agora o testemunho é dado em toda a província de Babilônia. 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. O rei agora está testemunhando da confiança daqueles homens do Senhor. O Deus bendito é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque neles confiaram em Deus. Aleluia! Aleluia! Glória! Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, preferindo morrer, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão o seu Deus. É isto que precisa estar dentro de nós. Não, é inegociável a fidelidade ao Senhor, essa busca por confiar e ser fiel, independente da circunstância. Porque se a decisão for de Deus, plenamente de Deus, ela será favorável.
E em todos os sentidos, tá? Porque Deus poderia até decidir com que o fogo tivesse poder sobre os seus servos, mas eles também estariam com Deus da mesma forma. Aleluia. Glória a Jesus. Da mesma maneira. Mas eu tenho certeza pela palavra que Deus tem muito mais vontade de testemunhar com a nossa vida, como está sendo feito aqui. Eles preferiram morrer e entregar os seus corpos a adorar a imagem que eu levantei. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas feitas no monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como ele. Olha a glória de Deus sendo manifesta. Irmão, coloque isso no teu coração. Não há outro Deus que possa livrar mais do que o nosso Deus. Não há outro Deus que possa fazer muito mais do que o nosso Deus. Não há outro Deus que possa agir mais do que o nosso Deus. O que nos compete é confiar no nosso Deus. Aleluia. Plenamente. Para que Ele faça o que tem que ser feito. Glória a Deus. Para a glória do nome dEle. Aí termina esse capítulo dizendo: o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram promovidos ao invés de destruídos, porque foram fiéis. Fiéis não só porque Deus lhes entregava, foram fiéis porque tinham uma mentalidade certa. Deus pode livrar. Se Ele não quiser livrar, não tem problema nenhum. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele oferece. É isso que temos que entender. Hoje, infelizmente, o que se é apregoado é o contrário, né? É a barganha, eu determino isso, eu ordeno aquilo, eu amarro isso, eu amarro aquilo. Se Deus não fizer, eu não vou mais servi-lo. Nossa. Bota Deus na prova, bota Deus na parede. A mentalidade é: Deus pode tudo. Agindo Ele, ninguém impedirá. Mas se for da vontade dEle que eu passe por isso, problema nenhum. Contanto que Ele esteja comigo. E Ele entrou. Ele não tirou o processo que eles tinham que passar. Não tirou o decreto, não tirou a calúnia e o invejoso, não tirou. Deixou que a sentença fosse dada. Mas ele entrou. E nada melhor do que estar diante da presença de Deus. Que Deus esteja conosco, meus irmãos, nas nossas lutas. Aleluia. Que Deus esteja conosco nas nossas batalhas. Que Deus esteja conosco nas fornalhas que se abrem diante de nós. Mantenha-se fiel e Ele estará. Não deixe que essas fornalhas abertas venham te persuadir a negligenciar ou a negar o seu Deus. Aleluia. Mantenha-se fiel. E termino dizendo o seguinte: às vezes a contramão é o caminho certo. Às vezes em outra direção é o caminho certo. Todo mundo se prostrou diante da estátua. Somente 3 decidiram ir na contramão. Isso também é importante. Não é porque todo mundo faz que você deve fazer. Não é porque todo mundo vai que você deve ir. Aleluia. Não negocie a tua fidelidade. Ah, mas vão me excluir. Não tem problema. Vão dizer que eu sou isso ou aquilo. Glória a Deus. Não tem problema. Todo mundo vai me abandonar, não tem problema. Contanto que o Senhor esteja com você. Glória a Deus. Aleluia. A melhor companhia é a do Senhor. Glória a Deus fiel. Eu comecei dizendo: seja seletivo com as tuas companhias. Aleluia. Há uma companhia que não pode faltar
Na sua caminhada e na sua vida, essa companhia, ela precisa estar lá. É a companhia do Senhor. Comece assim. Quero andar com Deus. E quem quiser também andar com Deus, caminhamos juntos. Mas quem quer caminhar na onda, aonde todo mundo vai, que vá só. Porque uma regra certa é que a grande maioria estão caminhando do lado errado. Todo mundo se prostrou. Há povos, línguas e nações, quantos judeus, quantos se prostraram, mas esses três nós não faremos. Deus honrou os seus servos. Seja fiel. Permaneça fiel. Não negocie os valores. Tenha essa mentalidade. Deus tudo pode fazer. Se Ele quiser fazer, amém. Se Ele não quiser fazer, amém também. Mas nunca, jamais cometa esse erro. Se aproximar de Deus por aquilo que Ele pode fazer. Se aproxime de Deus por aquilo que Ele é. Um pai, um amigo, um Deus presente. Entrou com os seus servos, estará com os seus servos, porque essa é a promessa que Ele deixou. Eis que eu estarei convosco até o final dos tempos. Não os deixarei só. Mas vai depender de quê? Da nossa fidelidade. Se formos fiéis como Sadraque, Mesaque e Abednego, a ponto de deixar tudo na mão de Deus, com certeza o testemunho será dado. Mas no momento como esse, nós pularmos fora e mostrarmos que nossa relação com Deus era interesseira, a gente perde. E perde muito. Porque Deus quer glorificar o nome dele. Glorifica assim. Como Nabucodonosor teve que falar, não há Deus que pode livrar como vai ser Deus. Bendito seja Deus, que tem nos dado a sua misericórdia e graça. Nos trouxe em sua presença para dizer que não há outro Deus que possa livrar. Não há nada na tua vida que Deus não possa agir. Mas não sirva-o porque Ele pode agir. Sirva-o porque Ele é esse Deus presente. Esse Pai que morreu na cruz para dar vida e vida abundante. Transforma essa mentalidade dentro de você. Seja fiel. Porque Deus é fiel. E não pode negar a si mesmo. Amém? Amém. Vamos agradecer.